Para a gente falar um pouco sobre déficit de atenção, a gente tem que entender que, pelo próprio nome diz, tem uma parte mais significativa de pessoas acometidas com dificuldade de concentração, a desatenção, e a hiperatividade. Então, há pessoas que terão maior prejuízo na capacidade de concentração, outras na hiperatividade, que é um comportamento motor inquieto, irritado, e muitas vezes a combinação dos dois fatores. Quando se tem mais predomínio de déficit de atenção, o que vai haver é um prejuízo acadêmico, escolar e, obviamente, como consequência, dificuldades de aprendizado, maior risco de repetência, evasão escolar, né? E quando há um prejuízo, por exemplo, maior na questão da hiperatividade, a incapacidade de ficar quieto, incapacidade de permanecer numa fila, de ficar sentado em sala de aula, isso vai gerar mais conflitos sociais. As crianças não vão ter não vão ter muita facilidade de poder fazer amigos, elas vão estar sempre sendo chamadas a atenção para que fiquem quietas, isso consequentemente também vai ocasionando uma baixa autoestima. Então o déficit de atenção é importante que se avalie, se diagnostique, para que as crianças e adultos, que hoje é uma questão que também permanece ao longo da vida, essas pessoas sejam melhor diagnosticadas e tratadas para que os prejuízos não venham a acontecer durante a vida delas. O tratamento, geralmente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, né? Na medida que se identifica que há uma desatenção, que há uma hiperatividade, né? E quanto mais cedo esse diagnóstico for realizado, melhor vai ser para toda a relação do tratamento. E diga-se de passagem, né, enfim, o diagnóstico hoje que se preconiza é a partir dos 6, 7 anos de idade. Mas mesmo pessoas que já estão na idade adulta, né, que comecem a suspeitar que tem um déficit de atenção e hiperatividade, apesar de estarem mudando algumas diretrizes, mas hoje ainda se fala que os sintomas têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade. Por quê? Porque, eventualmente, uma pessoa que está estressada, cansada, está com sintomas, por exemplo, de depressão, vai ter dificuldade de concentração, não vai conseguir desempenhar bem as suas tarefas, e isso tem que ser muito bem pensado para que o diagnóstico seja de forma correta. Mas o tratamento em si, ele requer, como eu falei, uma equipe multidisciplinar que vai precisar de um psiquiatra, de um neurologista, de uma psicóloga, que ao longo do tratamento são necessárias avaliações específicas para ver em que áreas a pessoa pode estar tendo um determinado prejuízo, né? Primeiramente, há uma necessidade de entendimento do que é esse transtorno, uma explicação para os pais, uma orientação para a escola, e a partir disso pode ser utilizadas desde técnicas de psicoterapia comportamental, por exemplo. O uso de medicações pode ser um importante auxiliar também para o tratamento do déficit de atenção. Mas é muito importante que a pessoa, a criança, o adulto, conheça essa dificuldade e também aprenda a lidar de uma forma mais adequada. Por exemplo, uma criança que tem déficit de atenção, ela vai render melhor se ela tiver um ambiente calmo, tranquilo, com menor número de estímulos, né? Um adulto que já esteja, por exemplo, numa fase acadêmica, que esteja fazendo provas e trabalhos, da mesma forma, ele vai precisar de ambientes com menos estímulos de uma forma geral.